16 e 17. Vamos ler comigo aí. Gênesis 2. (16 a 17). Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque num dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. E aí você conhece bem essa história, ou pelo menos deveria conhecer, né? Mas o que você não conhece é que sempre vai aparecer alguém na tua vida para dizer assim: certamente não morrerás. E todo aquele que não compreende a verdade de Deus geralmente se deixa seduzir por argumentos, às vezes até com aparência de sabedoria, com algumas sutilezas. E quando você não entende as verdades de Deus, sabe o que acontece com você? Nasce em você, sabe o que? Um espírito de rebelião. Pastor, muito forte isso. Porque, irmãos, Deus dá uma verdade. Deus chama Adão, e tem um estudo que diz que esse jardim tinha milhares de árvores frutíferas. Aí ele diz que uma árvore ele não poderia comer, porque certamente ele morreria, né? Mas vem o que? A serpente, um espírito, e diz o seguinte: é certo que não morrereis. Com quem estava a verdade, irmãos? Com Deus que disse que morreria, ou com a serpente que disse é certo que não morrereis? Você tem que meditar. Aí você pode, não, mas eles comeram e não morreram. Quem disse que não morreu? Morreu, porque não, naquele tempo se vivia muito. Eu nem sei quanto tempo levou isso aqui. Mas essa morte era uma morte espiritual, porque a primeira coisa que aconteceu com esse homem aqui é que ele se viu como ele era, nu. E segundo, ele perdeu a comunhão com o Pai, que todo dia, na viração do dia, vinha para bater um papo. Olha que coisa linda. O Senhor descia e vinha conversar com seus filhos, como um pai que toda tarde chega do trabalho e senta para ouvir as crianças. O que aprontou, o que não aprontou, o que estudou, o que não estudou. Mas eles perderam essa comunhão. Mas quando a gente deixa de ouvir as verdades de Deus e passa a ouvir as mentiras de Satanás, dentro de nós nasce a rebelião. Abra Isaías 14. Vamos ler esse texto para você entender o que aconteceu aqui. Isaías 14. Porque esse foi o argumento que Satanás usou. Isaías 14, 12 a 16. O título da mensagem é Todo Aquele que é da Verdade. Todo aquele que é da verdade. Isaías 14, 12 a 16 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. E os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer: este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Olha o que Isaías está revelando aqui. Satanás, ele queria ser maior
maior do que o próprio Deus. E ele dizia: olha, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. E essa, irmãos, é uma presunção que Satanás, de ser semelhante, ele foi a argumentação utilizada contra Eva. Volta lá no texto de Gênesis que eu quero te mostrar. Gênesis de novo 2. Então, não, Gênesis 3, 5 e 6. Olha o que Satanás diz. Gênesis 3, 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, seus olhos vos abrirão, e como Deus será conhecedores do bem e do mal. Olha o que ele está dizendo. Porque Deus sabe que no dia que comeres e vos abrir os olhos como Deus, o que ele está dizendo? Semelhante a Deus. Você vai ser semelhante a Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o quê? Fala assim, para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, um dos maiores adversários, presta atenção vocês que estão voltando no encontro, um dos maiores adversários da verdade da palavra de Deus é o nosso entendimento. Entendimento sem revelação de Deus nos leva à destruição. Porque é esse entendimento aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal que muitas vezes nós usamos. Para quê? Para não compreender a verdade da palavra de Deus. E a verdade do Senhor, irmãos, às vezes ela é apresentada todo dia. Todos os dias que você dispõe a abrir a palavra, a verdade se revela a você. Mas a sua vida reflete isso? A sua vida hoje é reflexo da verdade da palavra de Deus, ou ela é reflexo das mentiras de Satanás? O que você acha? Ou como Pilatos, você pergunta assim: o que é a verdade? Pilatos não perguntou isso? João 4, 38, se você quiser abrir, você vai entender. Jesus, a verdade diante dele, encarnada, ele pergunta para Jesus: o que é a verdade? Você já se perguntou? Olha a situação que esse homem estava. Diante da verdade encarnada, ele pergunta: o que é a verdade? Será que você, nesse tempo de visitação de Deus na tua vida, você tem tido esse embate? Será que isso aqui é verdade mesmo? Será que o que estão me falando é verdade? Mas por que nós temos dificuldades, irmão, com as verdades de Deus? E principalmente não temos conseguido romper com nossas vidas em função de que Cristo é a verdade. Ele é o centro das coisas. Por quê? A quem você está ouvindo? As mentiras da serpente ou as verdades de Deus? Deus diz assim, né, que você é mais do que vencedor. Mas a serpente diz assim: será? Deus diz assim: você vai poder pisar em serpentes e escorpiões. Você pisa? Jesus diz assim: fareis obras maiores do que as que eu fiz. Você tem feito? Por que não? Porque você não compreende a verdade. Você acredita na verdade de que a serpente, ela introduz a nossa vida. Porque no fundo, quem é que você está ouvindo? Eva, lá no Éden, ouviu quem? Deus ou ouviu a serpente? O que você acha? Deus disse uma verdade: não pode comer. Irmão, comer na Bíblia é algo tão profundo que você devia estudar melhor isso. O primeiro pecado não foi prostituição, né? O primeiro pecado tem a ver com comer, o comer certo. E na nossa
nós não vamos fazer hoje a ceia, porque nós vamos fazer a ceia no domingo de Páscoa, pela manhã, aqui num culto especial. E nós vamos entender o que é comer do pão e beber do vinho. Porque muita gente tem comido do pão, mas não está experimentando da vida que esse pão tem dado a nós. Todo mês nós estamos comendo do pão. Mas quem é que você está ouvindo, irmãos? O que você está ouvindo? Mas a primeira pergunta é: quem você está ouvindo? Abre em Mateus 7. Vamos ver esse texto lá no Evangelho do Reino. Primeira menção que Jesus traz da sua Constituição, a Constituição do Reino. Mateus 7. O Senhor dá uma primeira advertência, que depois ele vai dar lá em Mateus 24. Mas primeiro vamos nos prender aqui em Mateus 7, a partir do 15. Mateus 7, a partir do 15, diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecemos. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conheceremos. Irmãos, olha o que Jesus fala: pelos frutos conhecemos. Irmãos, eu tenho dificuldade em escutar algumas coisas, né? Mas sempre quando alguém vem falar alguma coisa, seja o que for, o meu espírito ele tem que ser tocado, né? As pessoas que têm falado com você têm bons frutos. O que você acha? Não é só bons frutos de vida, céu explodindo, não é isso. São frutos de quê? De comportamento, de lisura, de fé, de oração, de jejum. Ela tem de fato algo que te apresenta. Às vezes, irmãos, eu vejo os irmãos ele me dar algumas lições, eu escuto, porque nós somos educados, né? Mas eu não sinto paz com algumas coisas. Por quê? Eu sei quem eu ouço. Eu prefiro, irmãos, às vezes até me aborrecer com a minha esposa, mas aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. O Evangelho é a verdade. A palavra é a verdade. Tudo que está na Bíblia é a verdade. Não é o meu entendimento, o seu entendimento. Não é o que você pensa. O seu conselho é bom? É bom, mas eu prefiro ficar com a verdade. Sabe, Eva pôde dizer assim: a serpente me enganou. Por quê? Ela não foi avisada das astutas ciladas do diabo. Mas eu e você somos indesculpáveis. Sabe por quê? Porque a palavra que nós recebemos desde que nos convertemos, qual é? Vigia, ora, fique atento. Qual é a desculpa que eu vou ter? Qual é a desculpa que nós temos, irmão, diante de Deus? Ela podia chegar, e Deus não se matou por causa disso. De fato, eu não avisei. Mas Paulo diz para os judeus lá: vocês são indesculpáveis, que vocês conhecem os oráculos. Os oráculos foram todos reservados para vocês, mas vocês não reconheceram a visitação de Cristo. Aí Paulo é muito duro lá em Romanos: você, judeu, é indesculpável. Eu digo, a igreja hoje é indesculpável, porque foge das verdades de Cristo, prefere as mentiras de Satanás, as coisas bonitas de Satanás, as suas artimanhas, e depois diz assim: eu fui fraco. Então toma a vitamina da verdade, que é Cristo. Se fortaleça no Senhor. Quebra seu entendimento, irmão.
O nosso entendimento ele é cheio de artimanhas. Tem uma música que diz que o pensamento voa, voa mesmo, ainda mais se não tiver rumo. Ela tinha essa coisa, mas quem mentoria você? Quem fala na tua vida? Tem um monte de gente aqui que nunca chegou perto de mim e disse: pastor, minha vida está isso. Por quê? Porque ele se resolve em si mesmo. As mulheres, eu não posso dizer que todas é uma pastora, mas tem homem que nunca chegou a estou mal, estou com problema, preciso de ajuda. Porque os homens são todos machões fortes. Não entende a generosidade de Deus. Eu vou dizer para você, eu não tenho esse problema não, graças a Deus, já tive. Mas hoje eu tenho um homem de Deus que fala na minha vida, que fala em tudo na minha vida. Já disse aqui várias vezes. Porque a serpente ou a verdade tem falado com você? Jesus fala assim: todo aquele que é da verdade ouve o quê? A minha voz. João 4. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu louvo a Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor tem colocado homens que amam e são da verdade sobre a minha vida. Pastor Luiz, pastor Ricardo, pastor Eliezer, são homens que são da verdade. E eu não tenho vergonha nenhuma de sentar e falar as coisas. Mas você, homem que está aí, que não abre essa boca, que vive os seus problemas sozinho, torturando suas esposas, será que vocês são da verdade? Tem que ser da verdade. Você foi conquistado para isso. Deus morreu naquela cruz por causa disso. Mas prefere da mentira? E aí, como é que está em casa? Bem, pastor, está ótimo. Ou melhor não podia estar. Pau quebrando dentro de casa. Será que isso é verdade? Ou isso é serpente? Temos que ser da verdade. Sabe, nós somos de Cristo, irmãos. O bom pastor. O bom pastor dá o quê? Dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, as ovelhas ouvem a voz dele. O próprio Senhor diz: eu sou o bom pastor. Lá em João 10, a gente gosta muito de falar João 10, 10. Qual é o que diz João 10, 10? O diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Não é isso? Mas esquece o resto. Lá em João 10 diz: eu sou o bom pastor. As ovelhas entram pela porta. Eu sou a porta do aprisco. Venha, minhas ovelhas, ouve a minha voz. Igreja, as ovelhas ouvem a minha voz. Amém. E a voz do pastor, ela é suave. Tem um vídeo que passaram aí no Zap que eu amei. Tinha um rebanho de ovelha, aí foram as meninas e um rapaz berrava as ovelhas vindo. Quem viu esse vídeo aí? Quem viu? Aí o pastor das ovelhas chegou lá e assobiou. Só assobiou. As ovelhas vieram todas. É assim também, irmãos. Nós somos as ovelhas do Senhor. Nós temos que ouvir a voz dele. A voz dele é suave. O Senhor não entra berrando na casa de ninguém. Eu tenho dificuldade com... Outro dia eu fui visitar uma igreja, né? Nada contra, mas eu tenho dificuldade com o pastor que grita e berra, né? Porque o nosso Deus é um Deus com voz suave. O Espírito Santo de Deus, ele entra em nós de maneira suave, amorosa. Deus é amor. Deus nos ama. Mas nós estamos escolhendo ouvir a quem? Quem é que você está ouvindo? O amigo ou o evangelho? O parceiro ou o evangelho? As mentiras ou a verdade? Preocupa-se com quem você está falando, com quem você está compartilhando. Sempre digo, e eu digo mesmo, nós seremos tentados a viver e a ouvir outras vozes. Outras vozes. E não vão perceber a voz suave do Espírito Santo. Segundo aspecto, o que você ouve? A serpente ouviu o quê? A Eva ouviu o que lá?
O que ela ouviu? Irmão, deixa eu explicar um negócio. Quando você tem um problema, você gosta de ouvir algo, o quê? Bom, né? Mas Eva estava com problema? Né? Mas a serpente colocou ali um veneno. Qual foi? Olha, essa árvore vai te dar entendimento e você vai ser igual ao Altíssimo. Uau! Eu vou crescer desse jeito? Vai! Vai ser igual ao Altíssimo. Mas ouvir, irmão, tem que ser uma qualificadora. Eu, particularmente, vou ser sério, irmãos. Eu sou chato com algumas coisas. Eu não ouço qualquer pessoa, eu não ouço qualquer pregador. Pode ser bambambam aí das rádios, da televisão. Eu não escuto. Eu não escuto. Eu não estou dizendo que não é bênção. Eu não escuto. Eu me qualifico muito no que eu escuto. Você tem que se qualificar. Às vezes, irmãos, alguém vem com umas historinhas me contar e eu fico assim, meu Deus, como é que pode isso? Tanta palavra, tanto ensino. E o que nós produzimos com o que recebemos? Mas o que você tem que ouvir? Como é que você lida com as coisas que você ouve? Eu não abro meu ouvido para ouvir qualquer coisa. Sabe por quê? Porque no meio das coisas que às vezes vem uma artimanha de Satanás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga bem aí. Amém. Mas, irmãos, muitos não guardam o coração. E você precisa guardar o coração. Paulo nos alerta em Gálatas, preste atenção, que só há um evangelho. Gálatas 1:6. Só há um. E ele diz, ainda que os anjos, ou mesmo eu, venha pregar um evangelho diferente do que eu tenho pregado, seja anátema. O que é anátema? Hã? Hã? É o quê? Fala algo. Maldito. Seja anátema. Só há um evangelho. Qual é o evangelho que existe, irmão? Hã? Claro que é o evangelho de Cristo, mas é o evangelho do reino, irmãos. Porque todo aquele que é da verdade entende o evangelho do reino. E eu sei que há muita coisa boa no ensino da filosofia. Eu adoro ler filosofia. Adoro ler coisas da literatura. Mas só há um livro que é a verdade. É isso aqui. Eu sei que há muito professor, muita gente boa falando coisas boas. Eu gosto de boas conversas. Eu gosto de conversa que se edifica. Eu gosto de conversa que fala de tecnologia. Eu gosto que fale de literatura. Eu estou viajando nesse negócio do desenvolvimento da tecnologia. Eu agora estou estudando, irmãos, porque os bambambãs da tecnologia estão fazendo um alerta para a humanidade. Sabe qual é o alerta? Daqui a 5 a 10 anos, se o homem não criar um mecanismo, as máquinas dominarão o mundo. Eles estão falando isso, eu estou falando. É só você pegar os papers internacionais traduzidos e vão ler. Só que o Isaac Asimov, quando escreveu Eu, Robô, já profetizou isso. E o cara não era crente. Então eu estou envolvido nessa temática. Tudo que sai disso eu estou lendo. Eu gosto. Mas só tem uma verdade. Isso é a verdade. Nada me engana. Essa sedução da literatura, da ciência, eu já fui preso a ela. Hoje eu sou livre, eu sou liberto pela palavra da verdade. Nada me seduz, irmãos. E eu sei que há muita gente boa falando coisas boas, mas eu não negocio a verdade. E lá em Mateus 24, 25, abra sua Bíblia aí, Mateus 23, 24. Novamente o Senhor volta nessa história. De 23 a 25. Mateus 24, de 23 a 25. Diz assim, então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito.
Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Hoje, olha o que eu vou falar. Hoje, se aparecer um homem fazendo grandes sinais nessa nação, grandes prodígios, você abandona essa igreja e vai correndo atrás. Você não, muitos. Alguns não irão. Não vai não? Você que tem uma doença, não vai? No outro dia uma irmãzinha, muito jóia, por me amar muito, veio com a seguinte conversa. Eu estava numa crise de asma, e ela disse assim: pastor, tem um homem lá em Caxias, que ele é muito usado por Deus em cura. Por que o senhor não vai lá? Aí eu agradeci, é claro. Aí eu disse para ela: o mesmo Deus que cura lá, cura na minha igreja. O mesmo Deus que opera lá, opera na minha igreja. O mesmo Deus que fala lá, fala na minha igreja. Sabe por quê, irmãos? A gente vê aqueles programas. Do dia eu tive o prazer de ver, né, aquele programa do Valdemiro, pela primeira vez. 10 mil pessoas lá. Aí aparece 30, 40 que receberam a bênção, para dar um testemunho. E eu já ouvi umas histórias que a maioria nem é verdadeira, também não sei. Não estou aqui para julgar, né? Mas o Senhor disse que isso aconteceria. Mas o Senhor tem nos avisado: vai aparecer alguém com essa capacidade. Com essa capacidade de fazer sinais e prodígios. Você está com a verdade ou está atrás da cura da pereba? Eu tenho a minha pereba, eu não vou atrás dessas coisas. Porque se o Senhor quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser que eu morra disso, eu vou morrer disso. Que isso é a verdade do Evangelho, irmão. Jesus não perdia tempo com esse negócio de cura, não, irmão. Ele curava e ia embora. Sabe por quê? Eu tenho que pregar o Evangelho do Reino. O mais importante era pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho do Reino, o Evangelho da conquista, o Evangelho da verdade. Mas tem muita gente querendo curar, querendo prosperar. Isso é bom demais, o Senhor fez, porque Ele é muito generoso, muito bondoso e muito amável. Mas o foco dele era anunciar o Evangelho do Reino em todas as nações. Muitos crentes estão atrás de sinais e prodígios. Querido, toda vez que os fariseus chegavam perto de Jesus, pediam um sinal. Eu creio que você não é fariseu. Não é isso que a gente lê no Evangelho? E o Senhor dá até uma bronca: vocês vêm aqui me pedir sinais, mas eu não vou dar nenhum. Porque, irmão, nós precisamos entender, todos os domingos, todas as reuniões de célula, nós estamos diante dos sinais e dos prodígios. É só você olhar para um irmão, porque o Senhor e o Espírito dele habita nele. Ou você olhar para si mesmo e tomar posse das verdades, e não das mentiras da serpente. Certamente morrereis. Irmãos, nós nunca mais vamos morrer, é o que diz a palavra. Porque quem crê em mim viverá eternamente, é o que diz a palavra. Mas você está preocupado com esse corpo que vai apodrecer, e vai virar pó, e vai voltar para o pó. Mas a verdade que está por trás disso é que a morte não te alcançará. Você não crê nisso. Você crê na doença, você crê na miséria, você crê no inimigo, mas não crê na verdade do Evangelho, que uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Você precisa entender isso, irmão, para você ter uma vida plena, uma vida de verdade absoluta. Não é acordar amanhã com a dorzinha: vida, sou azar, como eu sou sofredor. Muda essa linguagem, irmãos. Pilatos estava diante da verdade. Ele disse: o que é a verdade? Sabe por quê? Porque não tinha o Espírito para reconhecer a verdade. Mas você tem o Espírito para reconhecer a verdade. Já te foi franqueado isso. Mas você insiste em ser cabeçudo. Não dá para ser assim. Você tem a verdade dentro de você, ela seja manifesta. Sabe, agora, meu irmão, eu estou doente, eu repreendo na hora. Eu não peço nem alguém que me orar, nada. Os sinais e maravilhas já habitam em mim. Eu só tenho que tomar posse.
uma hora isso vai romper, uma hora isso vai acontecer, porque eu vou manifestar a verdade sempre, e não a mentira da doença. Porque, irmãos, a doença muitas vezes é mentirosa. Só que a gente prefere acreditar nos médicos. Eu não estou dizendo que você não deva a médico, deva tomar remédio, longe de mim. Mas, irmão, Filipe chegou para Jesus e falou assim: olha como é que a cegueira às vezes é grande. Senhor, mostra-me o Pai. Está lá em Marcos. Aí Jesus disse o que para ele? Filipe, eu tenho andado tanto tempo contigo, como é que você pode dizer, mostra-me o Pai? Eu e o Pai somos um. Há muito tempo o Pai está contigo. Sabe por que isso, irmão? Não adianta você vir à igreja todo domingo, ir na célula toda semana e não entender a verdade do Evangelho. Senão você vai perguntar assim: o que está acontecendo? Senão Jesus vai dizer: filho, o que você está fazendo com o que eu tenho ensinado a você? O dispenseiro está abrindo a dispensa. O que você está fazendo com esse alimento? Que tem muita gente, irmãos, que não compreende a verdade. Irmão, vocês estão vindo hoje do encontro que pode mudar a história da tua vida. Eu fui uma vez, não precisei voltar, e a história da minha vida mudou. Eu era um traste de ser humano, e a minha história mudou porque eu tomei posse da verdade. Eu procurei viver a verdade. Abandonei tudo, as amizades, os inimigos travestidos de lobos, de cordeiros, de ovelha, os lobos que andavam em torno de mim. Mudei minhas vestes espirituais, mudei minhas vestes físicas, eu e a pastora. E a nossa história mudou. Por quê? Por causa do terceiro aspecto: o que você tem feito com o que você ouve? O que você tem feito? Eclesiastes 3 diz o seguinte, Eclesiastes 9: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa os tolos. Esses anos todos, irmãos, eu tenho aprendido a ouvir e me relacionar com o Senhor. Não estou ainda do jeito que eu queria, irmão. Porque comigo as mudanças, elas têm se dado muito lentamente. Eu tenho clamado e chorado ao Senhor por coisas, irmão. Minha esposa sabe, de ter tempo de oração, de ter tempo de leitura, de ter tempo de cuidado. Eu tomei uma decisão sexta-feira agora que eu só cuido de coisas jurídicas segunda e quarta-feiras. O resto eu vou cuidar da igreja. Se prepara que eu vou visitar a sua casa. Prepare uma jantinha para mim, para minha pastora. Ela se me mata de vergonha. Um lanchinho, light. Mas, irmãos, eu tenho sido sensível aos ensinos do Senhor. Eu tenho aprendido a obedecer, irmão. Vou falar para você, eu tenho tido muita dificuldade em entender algumas coisas que a minha liderança está me dando. Mas, filhão, entender é um problema que eu já abandonei há muito tempo. Se a minha liderança dá a ordem, eu obedeço. Acabou. É claro que eu sento aqui, meu pastor, por que disso? Aí ele explica, às vezes eu não entendo, eu repito para ele: dá para você explicar de novo? Aí ele explica, eu não entendo. Aí quando eu não entendo, eu digo: é melhor obedecer do que sacrificar. Isso para mim, irmãos, tem sido de uma valia tão grande. Sabe por quê? Ou eu confio neles, ou eu não confio neles. O Senhor não me deu outra opção. Para mim não existe outra porta. Só a porta do Evangelho que existe para mim. Só tem essa porta na minha vida. Mas o que você tem feito com o que você tem ouvido? Abra sua Bíblia em Marcos 8. Estou encerrando. Marcos 8, 14. Presta atenção. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede,
guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: será que nós não trouxemos pães? É porque não trouxemos pães? Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o pão? De não terdes pão, ainda não consideraste, nem compreendeste, tendes o coração endurecido, tendo os olhos não vedes, tendes ouvido não ouvis, não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000, quantos seixos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quando parti 7 pães para 4.000, quantos seixos cheios de pedaços recolheste? 7. Ao que Jesus lhe disse: não compreendeis ainda? Preste atenção, irmãos. O que Jesus está dizendo? Cara, o que você está fazendo aqui do meu lado? Que você não entende isso? O que você está fazendo com o que você está recebendo no curso Maturidade do Espírito? O que você faz com o que você recebe lá no seminário, no curso de CTL? Jesus pergunta assim: não compreendeis ainda? Irmãos, essa coisa do perdão, na nossa igreja a gente não podia ter mais esse problema. Não compreendeis ainda? Jesus está dizendo, essa questão de você não cobrir o irmão em oração, em não amar o debilitado, então entender que nós temos os momentos que erramos. Ninguém vive uma vida toda perfeita. Nós em alguns momentos vamos errar com você. Não compreendeis que é necessário você ter longanimidade, tem que ser generoso nessa hora, perceber que essa pessoa precisa de oração. Esse mesmo texto de Marcos 8, 34, vamos ler para encerrar. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse: se alguém quer vir a mim após mim, quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perder-lhe-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Irmão, Jesus faz um convite para você. Quer seguir Ele? Se negue. Quer seguir Ele? Carregue a sua cruz. Muita gente às vezes fala assim: ah, fulana não tomou a cruz dela. Filhão, não é você que tem que dizer isso para ela, não. Quem tem que dizer para ela é a verdade. Você tem que se preocupar com a sua cruz. Qual é o tamanho da sua cruz? Sei. Você sabe. Quer seguir a Cristo? Se negue. Quem você é? Quem eu sou? Nada. Sou nada. Quem eu tenho? Nada. Agora, aquilo que eu sou em Cristo, eu sou muita coisa. Deus tem dado muita autoridade a você, irmão, mas você está negando a seguir a Cristo. Você não tem cuidado com o que fala. A gente aprende que a nossa palavra tem o quê? Já esqueceram? Nossa palavra tem o quê? Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Cuidado para quem você fala. Se a sua palavra de fato tem poder, o que você fala, você tem que ter muito cuidado. Está amparado na verdade? Essa é a verdade? É essa que é a verdade. Isso aqui é a verdade. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. É o caminho. É a porta. Não tem outro. Não tem outra filosofia, não tem outro estudo, não tem outra teologia, não tem outro, sabe por quê? Enquanto as igrejas pregaram o evangelho da lei, o evangelho do reino
vai ser dificultado e o Senhor se demora a vir. Porque Ele não pediu para nós pregarmos o Evangelho da lei. Ele pediu para pregar o Evangelho do Reino. Vamos para terminar da sua Bíblia em Mateus 24, para você entender o que eu estou falando. Está aqui, Mateus 24, 13, 14. Diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do quê? Do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, nós temos que parar de pregar lei sobre essas igrejas, sobre a nossa vida. O evangelho é o evangelho do reino. Tudo que há nele, porque a lei se cumpriu em Cristo, diz Paulo. O fim da lei é Cristo. Acabou. E só há um evangelho a ser ensinado: o evangelho do reino. E nós vamos passar a pregar o evangelho do reino. Muita gente aqui pegou isso lá no início da igreja. Como o fim está próximo, escreva o que eu estou dizendo. O fim está próximo. Você vai ver os textos do nosso jejum. O fim está bem próximo. Então nós temos que pregar muito o evangelho do reino. Nós temos que tirar as mentiras. Que você é maldito. Maldito foi Cristo, que foi pregado no madeiro e levou sobre ele todas as nossas maldições. Ele se fez maldito, diz o evangelho. Ele se fez maldito. Mas de vez em quando vê o irmão, porque tem uma maldição familiar. Acaba com isso, irmão. Isso já acabou há um tempo. Eu tenho dito aqui: uma crença certa produz um resultado certo. Uma crença errada produz um resultado errado. Fique de pé, por favor.